Fala, meus irmãos, tudo bem? Aqui estamos para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje vamos estudar a lição de número 2 dessa revista aqui, Aviva a Tua Obra, e hoje a lição de número 2 que traz o tema O Avivamento no Antigo Testamento. Já gravamos a lição de número 1, que fala sobre o avivamento espiritual. Vou deixar o link dessa aula aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar, caso ainda não tenha visto, né? E hoje é a lição de número 2. Texto áureo diz assim: Então disse: Eis que faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo, capítulo 34, verso de número 10. A verdade prática diz assim: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. E a nossa leitura bíblica está em 2 Crônicas, capítulo 34, do verso 29 ao 33. 2 Crônicas, capítulo 34, verso 29 ao 33, que diz assim, eu vou ler na versão que está aqui na revista, tá bom? Para a gente poder acompanhar na mesma versão. Diz assim, então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, desde o maior até ao menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achara em Israel obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus todos os seus dias. Não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Então a lição de hoje vai falar sobre momentos de avivamento que houveram no Antigo Testamento. Na lição passada a gente já viu e já definiu o que é avivamento e hoje vamos falar sobre alguns acontecimentos, alguns exemplos de avivamentos que houveram no Antigo Testamento, tá? Antes de entrarmos na lição, já quero te pedir, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like para nos ajudar e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Você pode clicar no botão aqui embaixo, compartilhar, e aí você joga e encaminha esse link no seu Facebook, no seu WhatsApp, onde você quiser, tá bom? Semanalmente, temos 2 vídeos aqui no nosso canal, com aulas da Escola Bíblica. Estamos estudando 2 revistas simultaneamente. Uma é essa que estamos estudando aqui, que fala sobre Aviva a Tua Obra. Essa revista é da CPAD. E a outra revista que estamos estudando é a da PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada do Campo de Belém, que é essa revista que estamos estudando também, Juízes e Ruth. Já gravamos a segunda aula dessa revista, também está aqui no canal. Então, fique à vontade para você explorar todas as lições da Escola Bíblica que temos aqui no nosso canal. Fora isso,
De segunda a sexta, nós temos o Oráculo do Dia, que é um vídeo curto de 2, 3 minutos com uma palavra para direcionar e abençoar a sua vida. Todos os dias, às 6 da manhã, esse vídeo aparece aqui no canal. Por isso, é muito importante a sua inscrição com a ativação da notificação, que aí toda vez que a gente postar um vídeo novo no canal, você vai ser avisado e assim você vai poder estar nos acompanhando, tá bom? Que Deus abençoe a todos e muito obrigado por estar com a gente. Vamos para a lição. Eu vou ler um pedaço da introdução para a gente se situar dentro da lição. Houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia ser tardia, ser sem saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento, como uma chuva seródia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino desta lição. Então, só para recapitular e relembrar o que vimos um pouco a respeito do avivamento na lição anterior, o avivamento se dá quando as pessoas se voltam para Deus com um coração quebrantado, reconhecendo a sua situação de pecador e carecendo do perdão de Deus, necessitando do perdão de Deus, a pessoa se arrepende e se volta para Deus. Então passa a viver em obediência aos ensinamentos e à palavra de Deus. Estar nessa posição de obediência a Deus, isso é viver um avivamento. E vamos falar sobre alguns episódios de avivamento que houveram no Antigo Testamento. O primeiro tópico fala sobre um panorama dos avivamentos no Antigo Testamento e vai iniciar o primeiro ponto falando a respeito do avivamento no tempo de Moisés. Olha o que diz aqui, ó. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então, aqui inicia um período, de avivamento no Antigo Testamento, quando Deus chama Moisés para conduzir e liderar o seu povo em uma libertação de escravidão, a qual o povo estava vivendo cativo por 400 anos no Egito. Então perceba uma coisa, o avivamento ele se dá quando as pessoas se voltam para Deus. E quando isso acontece, o cenário ele muda. As pessoas estavam vivendo em um cenário de escravidão e opressão no Egito, e com o chamamento de Moisés, esse cenário ele muda. O povo passa a ser um povo livre e eles passam então de escravos a povo livre, livre para servir a Deus, mesmo que no deserto. Então, antes o povo escravo e não podia servir a Deus. Agora um povo livre que pode servir a Deus. Então perceba, o avivamento se dá nessa mudança de cenário, quando a pessoa sai de um estágio de escravidão e passa a ser livre, podendo então servir a Deus. Isso se dá com liderança. Sem liderança não há avivamento.
Segundo ponto aqui é o avivamento no tempo de Samuel. Olha o que diz aqui, ó. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim e os israelitas foram derrotados. O resultado foi: a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Então perceba uma outra característica de eventos que precedem o avivamento. Assim como na época de Moisés, o povo estava vivendo um período de tragédia, na época de Samuel também um cenário é parecido. O povo estava vivendo um momento de dificuldade, enfrentando os filisteus como inimigos ferrenhos, e por conta da desobediência e da rebeldia do povo, Deus não concede vitória ao seu povo, permitindo a derrota, permitindo o sofrimento, permitindo a morte de líderes corruptos, permitindo até mesmo que a arca, que representava e simbolizava a presença de Deus no meio do povo, permitindo que esse símbolo fosse roubado. Então, aplicando isso, né, à nossa vida, a gente entende que quando há um sentimento de rebeldia dentro do povo de Deus, a presença é roubada pelo inimigo, a presença de Deus. A vitória não vem, a liderança corrupta, a liderança errada, ela morre. Então, esse é o destino dos falsos líderes, dos falsos profetas, dos falsos pastores. O destino é a morte. E então, nesse cenário de tragédia e de horror, é a oportunidade que Deus quer para levantar, para despertar homens, líderes fiéis, generosos, piedosos, com um coração quebrantado, assumindo essa culpa, esse pecado, assumindo essa dívida, intercedendo pelo povo a Deus, né? Intercedendo a Deus. E então, com um sentimento de quebrantamento, de humilhação diante de Deus, Deus ele desperta então o avivamento. Foi nesse cenário que o povo de Israel viveu um grande avivamento no período de Samuel. E o terceiro ponto aqui dentro é o avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Ezequias, só um panorama aqui para você entender o cenário na época de Josias. Olha só, depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultistas. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para o prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu. Deus ouviu a sua oração e lhe restituiu o reino. 2 Crônicas 33, do 11 ao 13. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. 2 Crônicas 33, do 11 ao 25. E agora sim, diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou os altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia sido perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. Assim, o Altíssimo usou a reforma de Josias para conduzir o povo
a um novo avivamento espiritual. Então, eu aconselho até você ler esse período aqui da história de Josias, 2 Crônicas, capítulo 33, do verso 11 até o verso 25, e está também em 2 Reis, capítulo 23, do verso 1 em diante, tá? Capítulo 23. É um exemplo muito poderoso, um exemplo muito forte de avivamento que nós podemos perceber no Antigo Testamento. Então, o avivamento, ele não está diretamente ligado à manifestação dos dons espirituais. Isso daí é uma outra coisa. O avivamento se dá pela consciência de arrependimento que a pessoa tem, se volta para Deus, deixa as velhas práticas, as práticas contrárias à palavra de Deus, e passa então a viver uma vida de devoção e obediência aos mandamentos de Deus. Isso é viver um avivamento. E isso aconteceu na época de Josias, que teve ali uma herança, né, espiritual totalmente ruim de seus antecessores, mas isso não foi desculpa ou justificativo para que ele também vivesse da mesma forma. Ele tomou um posicionamento totalmente diferente, removeu todos os altares a ídolos pagãos. Ele esteve à frente de uma grande obra de reforma espiritual no seu tempo. E isso mostra que Deus ele levanta pessoas nos mais improváveis cenários, né? Nos cenários mais difíceis para exercer a liderança e conduzir o povo a um avivamento. Uma coisa muito bonita que a gente vê nessa história de Josias é que o texto bíblico diz que enquanto Josias viveu, no verso 33, no último verso aqui, no verso 33 do capítulo 34, vai dizer que enquanto Josias viveu, o povo não se desviou e não se afastou dos caminhos do Senhor. Aqui então a gente vê a importância de uma liderança fiel a Deus, para que o povo também seja fiel a Deus e assim também alcance, né? Conquiste as bênçãos e vitórias que Deus tem preparado para o seu povo. Então isso é muito importante e muito bom de se ver aqui na vida de Josias. Segundo tópico da nossa lição é a confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Para isso nós vamos usar o exemplo da história de Neemias, tá? Primeiro ponto aqui, o chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei, o rei Artaxerxes da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as portas queimadas a fogo. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Então, Neemias também foi o responsável, né, por conduzir o povo a um grande avivamento no seu tempo. E isso se deu por um longo período de oração. Então, todo o avivamento, ele possui pré-requisitos. Um deles é a oração. Aqui nós estamos vendo que Neemias passou um período de 4 meses orando, se consagrando, né? Se preparando ali espiritualmente, jejuando, se purificando, para que ele pudesse então iniciar um trabalho de restauração dentro da sua nação, dentro do seu povo. Então aqui mostra a visão de um homem de Deus, né, que Deus coloca dentro do coração dele, a visão e o sentimento de amor pela sua pátria, pela sua nação, pelo seu povo. E isso o leva a chorar, a orar, a jejuar com grande lamentação pelo seu povo, porque Neemias tinha consciência de que aquele momento de dificuldade que eles estavam vivendo era consequência dos próprios erros do seu povo. Então, qual é o caminho? Qual é o caminho a seguir para que o cenário mude? É se arrepender.
é reconhecer a sua condição e se arrepender e voltar-se para Deus. E é isso que Neemias faz, embora ele não tenha cometido aqueles erros, mas ele assume como se ele tivesse cometido. E o segundo ponto aqui é a confissão dos pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Então essa é a oração de Neemias aqui. Ele assume toda essa culpa como se ele tivesse cometido os piores pecados de sua nação. Então todo avivalista, poderíamos até dizer assim, né? Todo homem de Deus que tem essa consciência de que o povo precisa de um avivamento, ele assume essa postura de assumir os erros, orando, intercedendo, pedindo perdão pelos erros da sua nação, do seu povo. E o terceiro ponto aqui dentro é o avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica. Após anos de cativeiro em terra estranha, além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão e o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Então, um outro aspecto aqui, um outro requisito para que o avivamento aconteça é o ensino da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não há avivamento. Então, Neemias foi responsável pelo ensino da palavra de Deus ao povo. E a Bíblia diz que o povo entendeu a palavra, entendeu o que Deus queria. E isso ocasionou um grande avivamento. Então, oração intercessória, intercessória assumindo, né, a culpa, confissão dos pecados e o ensino da palavra de Deus são requisitos para que haja um avivamento. Terceiro tópico aqui é o avivamento e a palavra de Deus. E aqui nesse terceiro tópico vamos falar um pouco a respeito do avivamento na perspectiva do Novo Testamento. A próxima lição vai esclarecer muito bem esse assunto, mas aqui nós vamos fazer só uma breve abordagem. A palavra de Deus corrige. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então aqui mostra uma orientação de Paulo com relação ao culto. O culto ele deve ser organizado, ele pode e deve ter as manifestações dos dons espirituais, desde que tudo seja feito para a edificação da igreja. Não é para se exibir, não é para se auto-gloriar. As coisas que acontecem dentro do culto é para a glória de Deus e para a edificação da igreja. E é esse o objetivo. E o segundo ponto aqui dentro vai falar a respeito do formalismo. Olha o que diz aqui, ó. Com formalismo, queremos dizer a respeito do que é formal, método e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal se sobrepõe à necessidade espiritual da igreja. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus. Os dons espirituais atuam de maneira abundante. A atmosfera espiritual muda o ambiente e Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus e para a edificação dos santos. A referência aqui é 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 26. Ainda estou um pouco rouco. Falando então do último ponto desse tópico, o primeiro ponto falamos sobre a palavra de Deus corrige, mencionando que dentro do culto deve haver decência e ordem,
abrangendo alguns requisitos que são os salmos, louvores, né? A doutrina, a revelação, línguas com interpretação, e tudo deve ser feito para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Dentro do segundo ponto, que falamos sobre o formalismo, o que seria isso? Seria a liturgia do culto, manter uma ordem sequencial de eventos. Por exemplo, dentro da nossa denominação, dentro da nossa denominação Assembleia de Deus, nós temos uma liturgia de culto. Né? Temos uma liturgia de culto que dirige a ordem dos eventos dentro do culto. E isso é bom porque organiza o culto. Agora, não podemos deixar de lado a ação do Espírito de Deus. Então, dado o momento em que Deus usa alguém dentro do culto para pregar, para trazer uma profecia, ou não sei, a ação do Espírito dentro do culto, ela é livre. Então, essa ação espiritual de Deus, ela pode quebrar a qualquer momento essa ordem, essa liturgia de culto. Porque a liturgia de culto só serve para nos dar uma direção, mas quem de fato dirige o culto e conduz os eventos que acontecem dentro dele é o Espírito de Deus. Então nós não podemos, por conta dessa liturgia, impedir a ação do Espírito de Deus dentro do culto, visto que a ação de Deus ela sobrepõe toda e qualquer liturgia que a gente possa fazer ou programar para dentro do culto. Então que isso fique claro, não permita, se você é líder, se você é pastor, com certeza tem essa sabedoria, já tem essa visão, mas o que você precisa ter acima de tudo, é discernimento para entender que naquele dado momento é o Espírito de Deus agindo e que Deus tem liberdade dentro do seu próprio culto para fazer o que ele bem entende, né? Sendo que isso é para a edificação da igreja e para a glória do nome dele. Agora, o discernimento é muito importante para que você também possa intervir caso não seja o Espírito de Deus agindo, né? Caso seja outra coisa, uma meninice, uma tolice, um exibicionismo ou algo que não seja o Espírito de Deus. Você precisa ter discernimento para intervir caso não seja a ação do Espírito, né? Aí entra então o discernimento. E Deus, ele com certeza concede isso a todo aquele que é líder, que está na frente de um trabalho. A conclusão diz assim: os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Amém? Então aqui nós encerramos a nossa lição. Que você possa gravar e guardar esses eventos de avivamento que houveram no Antigo Testamento, entender e compreender que estamos vivendo um momento propício a um avivamento espiritual na nossa nação. O cenário nos conduz para isso, basta você ter uma visão do que tem acontecido, né? Então, que você seja um agente do avivamento de Deus na nossa nação. Deixa Deus te usar. Responde aqui embaixo nos comentários. Vou deixar também fixado o questionário da nossa lição, tá? Primeira pergunta: o que Deus fez por intermédio de Moisés? Segunda pergunta: qual foi a reação do povo à exortação de Samuel? Terceira pergunta: o que caracterizou o avivamento em Neemias? Quarta pergunta: qual foi a marca que precedeu o avivamento no tempo de Neemias? E a quinta e última pergunta: o que acontece quando Deus envia um avivamento? Quais as reações ao avivamento de Deus? Responde aqui nos comentários o questionário da nossa lição. Mais uma vez eu te peço, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e
compartilha os vídeos aqui, as videoaulas do nosso canal, para que outras pessoas conheçam esse canal e assim a palavra de Deus será amplamente divulgada através da sua vida, que nos ajuda compartilhando os vídeos desse canal, tá bom? Que Deus abençoe, até a próxima aula, fica na paz.